Amigos, colegas, antes uma explicação sobre o que é a ação Chega de Proselitismo. Ela é uma tentativa de observarmos uma qualidade e interesse real mínimo dos partidos e candidatos a vereadores em Porto Alegre sobre o tema arte e cultura. É uma proposta de um melhor diálogo entre reais candidatos e a classe artística atuante no setor. Para isso, nós enviamos a todos os diretórios partidários um questionário com 10 perguntas básicas sobre o mercado de trabalho e renda nas artes em Porto Alegre. O interesse e responsabilidade de distribuição deste questionário aos candidatos seria do partido, assim como o real interesse de responder às questões seria dos candidatos. Apenas 22 candidatos responderam e todos, então, receberam o convite para a reunião no Teatro Newton Filho. Destes 22, apenas 14 compareceram e ficaram por mais de 2 horas conversando com nossos colegas artistas presentes, além das perguntas que vieram pelo WhatsApp. 14 candidatos que aqui estão demonstraram na prática real compromisso e interesse com o nosso setor. Muitos deixaram suas agendas para parar por 2 horas e dialogar somente sobre arte e cultura. É importante que a gente saiba o real compromisso das pessoas com o nosso setor de trabalho e renda. Estes candidatos que agora vão se apresentar em vídeo e vocês vão ter acesso às respostas deles nos questionários, são os candidatos que realmente pararam suas agendas para mostrar interesse em conhecer melhor as dificuldades e as demandas do setor de arte e cultura em Porto Alegre. Aproveitem. Bom voto. Antes de mais nada, eu queria agradecer, assim, de alma, de tudo, ao pessoal deste teatro, ao Newton Filho, ao Iro. Para os que não sabem, esse teatro está fazendo 34 anos de atuação ininterrupta. Ou melhor dizendo, com uma interrupção. A interrupção que ocorreu na cidade, em boa parte da cidade e no bairro Menino Deus, que foi os alagamentos pelas tempestades. Tá? Porém, quem observou o banner de entrada ali, esse teatro está se reerguendo assim como ele foi inaugurado e como ele foi idealizado. Pela cabeça, pelo esforço e pelo amor do Newton ao teatro. Quem puder contribuir nesta caminhada, que é um recomeço depois de 34 anos, o Pix de contribuição está lá no banner, né? É só copiarem o Pix de contribuição e contribuir com o que puderem, da forma que puderem. A todos que amam teatro e que veem um esforço para além de gestão pública qualquer, de uma pessoa que teve a pretensão e conseguiu fazer a sua pretensão realidade de levar arte, cultura, entretenimento, qualidade de vida para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta idade, qualidade de vida para as crianças, para os adolescentes. Minhas 2 filhas estão aqui, já têm tendência das artes. Então, para isso, eu queria fazer um presente simbólico para a dupla. Por favor, vem aqui. Esse livro é um livro que conta os 65 anos do Departamento de Arte Dramática. Para os que não sabem ainda, o Departamento de Arte Dramática é um departamento, um instituto dentro do Instituto de Artes, e é o 2º departamento de arte dramática federal em termos de história no Brasil. Só perde para o do Rio de Janeiro. Bom, aqui conta 65 anos de história.
Se Deus quiser, antes da gente completar 40 anos de história, nós vamos ter uma publicação sobre o Teatro Newton Filho, antes de ele chegar aos 40 anos de idade. Nós vamos conseguir fazer essa publicação, tá? Tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma. Qual o seu conhecimento sobre o mercado de trabalho nas artes em Porto Alegre? Por favor, Janaína, Michele, Luiz e Leonardo. Na ordem. Eu vou liso, eu não importo que alguém... Eu vou me apresentar então, posso? Pode. Eu sou Janaína, eu sou dentista aqui em Porto Alegre, tá? Eu trabalhei na Restinga, no Sarandi, trabalho no Centro de Saúde Modelo, e como está no questionário, eu convivo com um hobby que para mim é uma coisa muito importante, de muita disciplina, que é a dança. E a dança para mim ela é uma qualidade de vida. Então ela pode elevar a qualidade de vida das pessoas, assim como a capoeira, assim como o teatro. E a minha ideia, o que é descentralizar esses espaços para as periferias, é reconstruir os teatros. Eu pude dançar já no Teatro São Pedro, com o meu coletivo de dança, o Del Puerto, Tablada Andaluza, Cadica, e eu já vi teatro que não tinha um banheiro só lá no Renascença, tinha um banheiro, acho que faz uns 3, 4 anos, para todos os artistas dançarem. Eu sou do Sindicato dos Dentistas em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Eu fui candidata a deputada estadual em 2022 e assim, a minha primeira pauta é a saúde, mas a cultura, ela tá muito ligada nesse sentido. O que eu botei nos meus materiais foi cultura e acessibilidade, né, que estava falando, e a cultura é inclusiva, né, e eu tenho maior interesse, como caso eleita, trabalhar pros artistas, para a classe artística, porque eu vejo assim quanto é difícil manter um espaço, lutar também para que haja mais recursos, para que ali depois nas perguntas tinha várias perguntas sobre os orçamentos. Eu vou te pedir que se atenha à pergunta, tá? Qual o seu conhecimento, senão a gente vai cada vez mudando. Então, o meu conhecimento é esse, de ver os artistas durante esses anos, as demandas deles. Bom, pessoal, meu nome é Michele e eu assumi para mim o nome quando eu aceitei a minha candidatura como Michele da Cultura, porque eu sou uma trabalhadora da cultura. Eu sou produtora cultural, já estou somando em torno de 20 anos. Voltei para estudar, para me reciclar, para a gente se atualizar, devido às inúmeras dificuldades e enfrentamentos que nós, da classe artística, me coloco junto, e sei de todas as mazelas que passam todos os setores, tanto dos trabalhadores quanto dos fazedores de cultura, né? Da ponta, do técnico, do ator, da atriz. Sei que muitos artistas não têm nem condição de se aposentar, né? Não tem recurso nenhum que possa lhes assegurar uma salvaguarda de vida com qualidade. É na batalha não fazer. Eu me coloco como uma burocrata da cultura, porque eu faço a parte documental, a parte escrita, a parte do projeto, da elaboração, do pensar o planejamento. Então, assim, a minha experiência eu venho adquirindo na prática, e aí foi muito legal, porque assim, é muito difícil de ter cursos voltados para a área de produtores e tal, para a gente se qualificar. Para minha surpresa, e eu fiquei um pouco balançada com essa situação, é que a maioria dos artistas estão tendo que ir fazer curso de formação para aprender a escrever projeto para participar em edital. Então alguma coisa está complicada aí, porque eles não estão tendo tempo de ensaiar, não estão tendo condições de ter acesso a verbas para qualificar o seu trabalho artístico, e estão tendo que escrever os seus próprios projetos. Então é uma questão que é séria, se a gente parar para pensar que todo artista vai parar de ensaiar, de pensar a sua arte para escrever a parte burocrática, vai ter um conflito aí, inclusive de trabalhista, né? Então eu queria deixar um recado aí que eu sou da área da cultura e eu entendo os problemas da área da cultura e eu quero bem defendê-los lá dentro, tá? Okay. Só para o setor de mercado e trabalho na arte em Porto Alegre. Porque a Michele vai me levantar também, né? Minha chance parece que estou na televisão. Boa noite, gente. Meu nome é Giacomini. Eu atualmente sou oficial de justiça, tá? Mas boa parte da minha vida me sustentei como ator. Foi meu ganha-pão. E sabendo muito, sabedor das dificuldades que é o mercado, eu acabei estudando para concurso. Continuo atuando. Participei do Porto Verão Alegre esse ano, com direção do Júlio Conte. Aquilo que nos amanhece, o espetáculo. Então, desde a minha adolescência eu atuo no teatro, fiz depós-teatro,
Casa de Teatro, TEPA, Teatro Sarcástico, foram várias experiências. Eu tenho uma compreensão grande de como é o mercado. A gente tive que atuar um bom tempo também no mercado publicitário, locuções, a gente se desdobra, conheço o Henry há um bom tempo aqui também. Como disse a Michelle, também a questão de ter que escrever editais para poder te sustentar dentro da arte, né? Tu simplesmente ser um artista que quer atuar, tu precisa de alguma maneira ou de outra depender do Estado. E quando tu é político e não compreende que o Estado é parte fundamental para que a cultura possa se desenvolver em Porto Alegre, no Estado, né? Tu está no lugar errado. Então eu, como candidato a vereador, meu número é 12500, eu tenho um compromisso, tá? Eu tenho um compromisso de a gente desenvolver políticas públicas que, assim como disse o Vinícius, a gente não entende o teatro apenas como uma questão de desenvolvimento humano, apesar de ser fundamental. Eu relaciono sempre com a educação, né? As artes, falo de teatro, mas a música, a dança, né? A capoeira também, são manifestações da arte que tem que estar presente desde a primeira infância, mas eu entendo a indústria cultural que nós temos em Porto Alegre. Eu atuei no audiovisual por um bom tempo, eu entendo que nós poderíamos ter um polo audiovisual muito forte em Porto Alegre também, um polo teatral muito forte, e isso foi deixado de lado. Nós temos os espaços, né? A senhora está falando dos espaços, e o gasômetro era um espaço fundamental para ocupação e formação de jovens talentos. Bom, gente do Giacomini 12500, são 12500, obrigado. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês, nos darem a oportunidade de falar com vocês essa noite. Eu começo a minha trajetória na área da cultura sendo coordenador da descentralização de cultura, onde nós conseguimos ter na cidade de Porto Alegre, nas periferias, mais de 200 oficinas de todas as expressões culturais atuantes. Depois desse trabalho prestado, eu acabei sendo secretário adjunto da Cultura, depois fui superintendente, depois fui chefe de escritório do Ministério da Cultura e Cidadania, depois fui superintendente do IFAM. Então, o meu entendimento é que o mercado hoje ele carece de espaços para escoamento cultural de diversas ordens. Tá? Eu entendo também que a descentralização de cultura deveria ser retomada de forma forte, porque eu presenciei que a cultura é a única política pública ponta de lança para qualquer outra política pública que quiser colocar na periferia. Chega lá com uma roda de capoeira, uma apresentação teatral, tu atrai a juventude, depois tu pode falar no que tu quiser. Prevenção de drogadição, gravidez na infância, enfim, eles já estão receptivos. A cultura tem esse potencial que nenhuma outra política pública tem. E eu presenciei isso, coloquei em prática isso, e vejo que o mercado hoje necessita também destas pessoas na periferia, dando a sua contribuição, sendo remuneradas para isso, porque é importante também. A mania de achar que o artista vive de brisa, isso aí é um problema na política. A gente precisa de recursos também para operar, não só nos grandes espetáculos, mas na periferia. Eu não quero me alongar, porque eu acho que são tantos colegas para falar, mas basicamente é isso. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, hoje eu publiquei um vídeo de várias lideranças do orçamento participativo no ano de 2022, na plenária do orçamento participativo, falando muito bem do nosso trabalho sobre a cultura. A cultura era 14º, 15º lugar no orçamento participativo. Quando eu comecei a trabalhar e fazer um trabalho de formiguinha, nós conseguimos o 2º lugar. Bom, enfim, obrigado, é Maricato 15444. Sou o professor Cássio Moreira, tá? Sou formado em Economia, mestrado e doutorado em Economia, pós-doutor em História Política. Sou professor concursado no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Sou brasileiro, não desisto nunca, é minha 7ª campanha. Concorri a deputado federal pelo PSOL em 2006, a vereador 1.500 votos pelo PCdoB. Depois, 2010, deputado estadual, também PCdoB. 2012, PSB, quase 2.000 votos. Depois concorri pelo PCdoB de novo em 2016. E 2022 pelo PDT, né, deputado federal. E agora estou ajudando a recriar o verdadeiro PTB de Getúlio Vargas, Brizola, João Goulart. E sou filiado ao PT e estou concorrendo a vereador com o número 13014. Tá? Bom, eu defendo, estou na parte da apresentação e já falo, 2 minutos, né? Na verdade é 2 minutos, qual é o seu conhecimento sobre o mercado de trabalho? Eu vou responder, depois eu continuo me apresentando.
o mercado quase que não... qual é a minha ligação com a cultura, tá? Eu defendo um projeto de desenvolvimento para a cidade com 13 itens. Sustentabilidade ambiental, mobilidade urbana, educação, capacitação e empregabilidade, desenvolvimento econômico inclusivo e empreendedorismo, inovação tecnológica, segurança alimentar, segurança pública, proteção aos idosos, mulheres e crianças, proteção aos animais e esporte, cultura, habitação e lazer, e saúde e bem-estar. A ligação que eu tenho, enfim, eu fui aluno do mestre Zé Adão Barbosa, né? Desde o TEPA, da Casa de Teatro, fiz curso de cinema e TV e também de teatro, mas a minha profissão sempre foi ser professor. Eu dou aula desde 2001. Tá? Obrigado. Então, e o conhecimento ou seja, quase não tem mercado de trabalho, então conhecimento é que quase não existe, é muito fraco aqui no Sul, especialmente em Porto Alegre. Ok. Eu vou desconstruir tudo que foi dito aqui, tá? Eu sou um trans, uma mulher trans, fiz a operação. Eu comecei em 79, nasci na ditadura, então não era bem ditadura, era meio quinto de beira, às vezes mole, às vezes dura, mas a gente trabalhava com esse processo. Eu cometi muitos erros nesse processo de produção artística porque não havia uma regulamentação, nem sei se ainda existe uma regulamentação. Então, uma minha identificação com a arte é total, porque eu tive que ser a minha própria resposta, porque eu já nasci com não, né? Eu trabalho com moda sustentável, tudo que vocês estão vendo aqui é feito de garrafa PET. Meu casaco é feito de sombrinhas descartáveis, porque por ano 1 bilhão de sombrinhas são descartáveis na natureza, são fabricadas e vai fora porque ninguém arruma uma vareta de sombrinha, por que tu não consertar uma vareta se é mais fácil comprar outra? E esse nylon supostamente cura com a ciência nacional brasileira. Então eu sou uma ativista ambiental, além de estilista, também fiz arte, esse rapaz de talento aqui conheci, acho que nos anos 80, a gente fez um projeto chamado Venha Fazer Teatro na Zona Sul, em 82, nós estávamos subindo aqui a morte para pedir melhorias na educação, com milhares de pessoas até o Piratini, se não me engano era Jair Soares, governador. A educação está sucateada, a única forma de expressão no momento de mudança para a sociedade é a cultura, porque a educação não tem como mais fazer essa transformação só por através da cultura. Eu acredito que vocês são os agentes transformadores da sociedade. É a cultura, pode ser a cultura da capoeira, pode ser a cultura do teatro, a cultura da música, é a única forma de mudar a sociedade, porque a educação, o governo agora vai pagar para as pessoas se comprometerem a estudar. E isso já é uma falência total do que a gente entende como cultura, né? Então, acredito que não é só vocês que podem salvar realmente o nosso país para uma acessibilidade melhor. Esse é o meu conhecimento, eu fiz a restauração da Igreja das Dores, eu pedi dinheiro para a pessoa aqui da Câmara, ele lembra de mim. Em 81, ele nos patrocinou o Festival de Rock na Zona Sul. E foi o único vereador, digo, vou te dar um cheque aqui. Foi isso. Então, a minha experiência é prática, né, gente? Tá? Obrigado pela atenção. 555. Qual o seu conhecimento sobre o mercado de trabalho e renda nas artes em Porto Alegre? Descreva, por favor. Eu sou Sheila Schneer, de Cidadania 23001. E eu sou psicanalista e eu trabalho com crianças com deficiência. Eu sou a partidária de uma ideia de que a arte acolhe a qualquer pessoa, porque ela é subjetiva, e essa subjetividade torna possível o acesso para todo mundo. Nós temos uma falta de acesso absoluta para crianças com deficiência auditiva, para crianças com deficiência visual, para pessoas cadeirantes que muitas vezes não conseguem acessar os teatros. Então eu penso que também há artistas que podem estar passando pela mesma cena de não acesso. O meu desejo é poder trabalhar nessa direção, é poder favorecer que se torne cada vez mais acessível. Eu tive a oportunidade de levar, eu tenho uma escola, que é a primeira escola inclusiva do Brasil, ela é nascida 8 anos antes da lei, então é o sofrimento de ninguém querer matricular na minha escola, porque na minha escola tinha pessoas com deficiência, e aí não servia para qualificação no estudo de outras tantas crianças. Que bom que a gente agora está no outro tempo, ainda que a lei exista, não necessariamente que ela seja cumprida, e o meu trabalho é intenso no desejo de incluir, e participei de um filme inclusivo que abordava todas as áreas e via as crianças podendo olhar para a tela e entenderem o que se passava ali pela primeira vez. E isso é muito significativo, porque a gente só vai ter essa totalidade de pessoas podendo fazer parte da sociedade se a gente puder incluí-las de qualquer forma. E a arte é o espaço necessário de ser incluído. Então, eu trabalho com educação, eu penso que a educação é uma forma, e eu acho que a arte é outra ponta disso.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro Felice, eu sou professor de História, concorro a vereador pelo PDT com o número 12009. Sou filho de 2 artistas plásticos, o Mário Cadeira, aqui presente, a Tina Felice. E eu cresci nesse ambiente da cultura, né? Eu cresci acompanhando os projetos do meu pai, da minha mãe, e assim, eu entendo que a cultura, ela é vida, ela traz dignidade, ela traz pertencimento, ela traz saúde mental, e ela movimenta a economia também, porque a cada R$1 investido em cultura, a gente tem uma média de 5 ou 6 reais que revertem, né? Então, não é assim apenas diversão, é algo muito sério, algo que gera emprego, é algo que traz saúde mental para as pessoas. A gente está vendo uma sociedade que resulta desse capitalismo, que é uma sociedade triste. Então, a cultura, ela é vida. E eu compreendo assim que Porto Alegre tem um mercado de trabalho muito instável para quem é do setor da cultura, seja no teatro, na dança, nas artes plásticas, de onde eu venho, né, assim, com mais vivência, mas a cultura, ela precisa assim de mais estabilidade. Então, a gente tem aqui o FUNPROARTE, né, que tem toda uma burocracia para os editais, como foi dito já, os artistas têm que deixar seu processo criativo para escrever projetos, isso atrapalha muitas vezes, e aí quando ganha os projetos, às vezes não recebe o dinheiro que tem que receber, né? Então, qual é o valor que está sendo dado para a cultura em Porto Alegre e a cidade do Fórum Social Mundial? É uma tristeza. A gente vai, se quem já teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, sabe que são cidades que respiram cultura, e a gente está exportando, né, as pessoas que têm condição de contribuir ainda mais com a cultura do nosso estado, nossa cidade, para esses outros polos. Então, assim, investir em cultura é algo que é fundamental para o desenvolvimento do município como um todo. Eu tive a graça de ter numa escola que eu estudei oficina de teatro, e aquilo me abriu um universo gigantesco. Eu assisti também bem novo Bailei na Curva, e foi a partir disso que eu quis ir para a História, a disciplina que eu leciono. De trabalho e renda em artes em Porto Alegre. Boa noite a todos, agradecer pela oportunidade. Assim se faz democracia, apresentando seus pontos de vista e também entendendo os contraditórios. Eu sou Clóvis André, nascido e criado em Santana do Livramento, vim para a capital para o famoso Festival Samba Sul em 1995 e por aqui me aquerenciei, construindo uma rica história que eu me orgulho muito, militante dos Conselhos de Direito, tanto do municipal, estadual, nacional. Fui secretário adjunto de Cultura de Porto Alegre, fui secretário municipal da Igualdade Racial, presidente da Fundação Cultural Palmares, presidente do Conselho Deliberativo de Bandas da Orgia, vice-presidente do Clube Sesc Centenário Floresta Aurora, maior clube negro em existência ininterrupta na história do Brasil, fui diretor do Satélite Prontidão, e por aí vai a minha caminhada de militância, de fruição com a arte, com difusão também. E o mercado realmente ele existe, mas ele tem que ser potencializado. Quando a gente fala em mercado, a gente fala em oportunidades e economia. Não se faz nada com boas intenções. O artista, para ser respeitado, ele precisa ser valorizado, e mais do que subir ao palco para garantir a dignidade, ele tem que receber sim, porque ele é um trabalhador. E esse artista que toma a cena, ele é tão importante quanto o pessoal da graxa, o iluminador, o cara que monta, o som, o cara que está lá de bombeiro, de segurança, que muitas vezes recebe uma ajuda de custo, digamos assim, R$120, R$160. Então, eu boto fé que a Câmara de Vereadores tem que aprovar uma legislação que dê conta de valorizar. O Brasil, historicamente, vive uma orfandade, independente de questões ideológicas. A fio a cabo, os artistas que têm condições são os que mais acessam recursos, enquanto que os outros são historicamente discriminados. Então, é nisso, tem que colocar mais recursos para que a gente possa viabilizar o mercado e valorizar o artista. Boa noite a todos. A minha preocupação é esclarecer, antes de mais nada, de que o orçamento da cultura é precaríssimo em nível municipal, já que nós tratamos da Câmara Municipal. E não se iludam com as emendas impositivas. Eu coloquei praticamente todos os recursos das emendas impositivas na cultura, e isso não fez cócega e não mudou praticamente nada, porque a cultura não se faz com alguns tostões. Nós precisamos entender que Porto Alegre já foi uma capital cultural riquíssima,
Hoje nós temos um problema com a preservação patrimonial, nós temos problemas de locais sim, mas cabe ao gestor público e cabe a nós como vereadores fazer proposições de uso de espaços, de fazer parcerias, de buscar, enfim, fazer a cena cultural andar para frente. Nós tivemos que lutar num certo momento para o adote um escritor, porque a prefeitura, a administração queria acabar com um projeto tão magnífico de levar o livro, a cultura, a literatura para dentro de uma sala de aula. Vocês imaginam como as coisas são difíceis aqui em Porto Alegre. E tem setores hoje que estão menos guarnecidos. Se eu pegar, por exemplo, o setor do livro, que eu sou professor de literatura, já fui livreiro, faço feiras, etc e tal, se este já é um setor desguarnecido, mas que você pode fazer uma edição de autor, você pode fazer uma edição restrita, agora você não faz um teatro funcionar, entende, de qualquer maneira. Você tem que ter primeiro um espaço, você tem que alocar espaço, você tem... O pessoal falou do pessoal da graxa, nós não podemos aceitar que as pessoas recebam o que estão recebendo hoje por uma atividade tão nobilíssima como são as artes cênicas, só para dar um exemplo. E para concluir, eu acho que cabe à Câmara Municipal de Vereadores fazer uma reflexão sobre uma lei cultural de incentivo que nós temos, mas que não está devidamente regulamentada e, portanto, de pouco nos auxilia. Carlos Simões, número 20024, pelo Podemos. Sou funcionário de carreira há 37 anos da Prefeitura de Porto Alegre, primeira eleição. O meu conhecimento da arte e da empregabilidade diz muito respeito aos conselhos municipais. Eu trabalho com 29 conselhos municipais desde 2005 pela Prefeitura de Porto Alegre, e aquilo que o Conselho Municipal de Cultura tem quanto prevalência, idealizações e as suas conferências municipais deveriam ser colocadas em prática e não estão sendo feitas estas atualizações a cada conferência municipal. Para mim, isso é um equívoco enorme e deve ser revisto. 2. No meu trabalho assim com os conselhos municipais, a gente vê muitas organizações sociais evoluírem, crescerem, se expandirem. Eu vejo os grupos artísticos como podendo se tornarem organizações sociais, culturais, poderem ter seus espaços físicos, porque existem muitos prédios que estão sendo disponibilizados pela sociedade, porque aconteceu alguma coisa de equivocado com a sua gestão e o prédio veio parar na prefeitura. Não pode ficar naquele limbo lá da PGM, ele tem que voltar para a sociedade. Que o orçamento participativo possa destinar um percentual desses prédios a cada ano para a classe da cultura, para que a gente não tenha uma casa de cultura na cidade, mas quem sabe 17 regionalizadas, para que a comunidade possa usufruir todos os dias, todas as semanas, e não ter que vir à Rua da Praia, porque também foi alagado, como a senhora disse, né? Também está passando por problemas ali, não só o Renascença, e a gente poder oferecer isso para a sociedade. Dizer que aquela oficina de cultura que a Pequena Casa da Criança criou há alguns anos atrás foi ideia do Carlos Simões, que agora é candidato a vereador, junto com o ator Pedro Delgado, de romper com aquela coisa de oficina de costura, padaria e outras coisas mais, e oferecer também para o jovem de periferia uma produção cultural. Obrigado. Bom, meu nome é André Gomide. Eu não falei uma coisa para vocês, eu sou egresso da URGS de Arquivologia, fiz muitas cadeiras de museologia. Eu pretendo, depois do direito, quando estou me formando logo em seguida, voltar a fazer museologia, porque eu gosto muito de arte. Não tô... É uma curiosidade minha, que vou aproveitar esse minuto e meio para falar. E outra questão, quando tu falaste dos 550 espaços, mais ou menos, né? Organizações sociais, né? Que tem espaços... auditórios como esse. Tá. Muitos. Me ocorreu uma coisa, e fica uma provocação para todos nós que estamos aqui como candidatos, que se um de nós for eleito, ou mais de um for eleito, que se apresente um projeto que obriga a prefeitura a ter um portal público com a disposição desses espaços, para que toda a classe artística tenha acesso a onde estão os lugares e de que forma ele pode ser acessado. Um portal público, exatamente como o portal da transparência, outros tantos tem aí. É uma ferramenta útil, rápida de fazer e vai ajudar vocês. É prático isso. Fica a provocação para todos nós aqui, que se comprometa com isso. A ideia não é minha, ela surge da escuta de todos que estão aqui.
acho que um vereador tem que ser justamente isso. O poder de diálogo, o poder de escutar, não ouvir, escutar. Catalisador. Eu queria agradecer o espaço de vocês. Fica o convite para vocês acompanhar as minhas redes sociais. André Gomide, 18018. Muito obrigado. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Alana Vitória, meu número é o 50321. Quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui essa noite para a gente trocar conhecimento sobre a cultura. O que eu entendo hoje sobre a cultura? Eu pesquiso atualmente no meu mestrado em Design Estratégico na Unicinos, no qual sou bolsista CAPES, sobre as artistas negras aqui da cidade de Porto Alegre. O conhecimento teórico em si ele é muito vasto, mas eu quero compartilhar com vocês o que eu vivi na prática, na enchente, que foi o que de fato me motivou a estar aqui hoje, enquanto candidata a vereadora na cidade de Porto Alegre, que foi ver a minha irmã, que é artista, perder todo o seu cenário teatral na enchente. O que eu percebo com isso, então, é que a falta de recurso na nossa cidade para a fomentação de peças teatrais que foram prejudicadas com essa catástrofe, com esse crime ambiental, ele é escasso, ele é quase zero. E isso é um crime, é algo grave que a gente precisa reverter urgentemente. Então eu luto pela justiça, pelas vítimas da enchente de modo geral, seja em qual esfera for. E a questão da cultura é algo que eu prezo muito porque é uma das minhas pautas. As minhas pautas são, então, a moradia digna, a cultura e o afroempreendedorismo. Então é isso, pessoal. Alana50321. Convido vocês para me seguirem no Instagram, @AlanaV. Lá eu posto conteúdos, enfim, todos os dias que denunciam as inverdades que o nosso prefeito atual menciona em sua propaganda atual eleitoral e também mostro e apresento as minhas pautas e propostas. Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou Marcelo Esgarbosa, já fui vereador, 2 mandatos. E me lembrei aqui, respondendo a pergunta que o Vinícius faz, daquele livro do Circo Tibúrcio, a menina do Circo Tibúrcio, do Santiago, do cartunista. Ele conta uma história que lá em Santiago, quando ele era criança, ele estava desenhando no chão uma pedrinha e passou um médico da cidade e achou bonito, chamou ele para dentro da casa e disse: faz um desenho aí para mim, né? Faz o meu rosto. E ele foi lá e desenhou o rosto. O que ele ganhou por isso? Um biotônico Fontoura. E ele aprendeu, ele diz assim: desde cedo eu aprendi que todo mundo gosta de arte, mas ninguém remunera devidamente e adequadamente. Eu não venho desse mundo, tá? Eu venho do mundo do esporte, eu fui ciclista profissional. E esporte, e arte e cultura estão sempre com o pires na mão, mendigando para conseguir fazer da sua arte, da sua profissão, alguma coisa da subsistência. Eu confesso para vocês que eu não, talvez das pessoas que estão aqui, eu sou um dos que não sou um fazedor de cultura, não sou, apesar de já ter tido atuação na área da cultura, né? Quando vereador, por exemplo, um dos projetos que me orgulha muito é que, em parceria com outros vereadores e vereadoras, conseguimos revogar uma lei de 2008 que estabelecia uma licença para os artistas poderem se apresentar na rua. Então, em 2014, nós conseguimos revogar essa lei lá de 2008. Essa lei depois foi mudada de novo, mas não para proibir e estabelecer licença para os artistas de rua. Uma outra coisa que me chamou, assim, que me envolveu muito, foi a questão do grafite e do muralismo. Eu conheci pessoas e circulo nesse mundo, fui produtor daquele mural do prédio do Dyer, né, que é a mãe Bia da ilha, com aquela planta que passa entre as mãos, a maior arte urbana do sul do país. Então, não vou aqui dizer que sou alguém, digamos, que trabalha com cultura. Sou um advogado, comunitário, já fui professor universitário, fui vereador, mas sou um aliado, né, ligando ao Luciano, né, que sempre, né, quando eu estive vereador, sempre a Sofia e a Fernanda, meu irmão, eram muito atuantes na área, e eu respeitava e fazia parceria nos projetos que elas faziam. Então, não vou sair daqui e vou numa reunião da saúde e vou dizer que sou da saúde, depois vou lá na educação e digo: não, eu não sou, né, eu sou um ator político da mobilidade urbana e do meio ambiente, mas sou um aliado do tema cultural da cidade. Essa tem. Ok. Bom, Janaína 40789. O que eu sei é que o orçamento está muito exíguo, não está sendo cumprido. Está menos de 1% de investimento na cultura. Tá? O que o Legislativo pode fazer? Trabalhar com emendas parlamentares direcionadas ao setor artístico, pode propor projetos,
mais do que propor projetos, é escutar as outras propostas dos colegas. E o meu lema sempre é manter a atividade estatal, que a iniciativa privada venha para patrocinar os artistas. Acho que esse é o meu resumo, então, da noite. Muito obrigada. Precisa de dinheiro. E eu acho que tem duas vias que são extremamente necessárias que a gente tente e busque lutar para aprovar. Uma delas, que eu acredito, seria tirarmos da gaveta o projeto de lei de incentivo municipal e buscar na iniciativa privada, que eu acho que é muito importante. Tá? A segunda delas é a verba da Câmara dos Vereadores ser disponibilizada anualmente como verba impositiva diretamente para a Prefeitura, com um projeto de ação continuada para a contratação de trabalhadores e fazedores da cultura, de forma dinâmica, de forma que possa contemplar o maior número possível de trabalhadores e fazedores, e que a gente possa disponibilizar esses artistas para que possam estar trabalhando na transversalidade nas escolas, nas comunidades, nas periferias, porque eu acho que isso é de suma importância, não só para a formação de novos públicos, né, que eu acredito que isso seja importante, porque é sempre nós mesmos visitando nós mesmos na cultura, né? Então a gente precisa trazer a comunidade para conhecer quem são os artistas da cidade. Então essa questão de memória, que eu acho que é muito importante, ela está ligada a essa transversalidade cultural que a gente precisa incentivar para a cidade. Então eu me coloco à disposição, Michele da Cultura, 40-668, preciso do apoio de vocês todos. E como o Legislativo pode fazer para aumentar o orçamento da cultura e da Secretaria? Bom, a gente tem lei de incentivo à cultura, tem que ser fiscalizado, tem que ser cumprido. Nós temos editais públicos para ocupação de espaços, também não vêm sendo cumpridos. Tem muitos espaços que não estão sendo disponibilizados, não há cuidado com eles, então o papel do vereador também é fiscalizar para que esses espaços estejam disponíveis. Né? A gente pode propor leis, assim como falou a colega, escutar outros projetos. Da minha parte, vocês podem ter certeza que vai ter sim destinação de emenda impositiva para que a gente possa ter algum trabalho relacionado à cultura. E no mais é trabalhar para que o orçamento, emendar o orçamento público, né? Falando do orçamento participativo, hoje 0,01% do orçamento participativo, as decisões que a população tem determinam 0,01% do orçamento público municipal. Então, para a arte também é da mesma forma, e a gente tem que ter a compreensão que se os vereadores não fiscalizarem, não buscarem emendar isso, vai continuar tendo um pedaço muito significante. A gente tem que compreender a importância que a cultura tem para Porto Alegre. Então, Luiz Giacomini, 12500, tá? Outros 500. Obrigado. Não, tá certo, tá certo. Vai lá. Pessoal, primeiro, eu sou um pouco contrário a essas emendas impositivas, aí eu acho que tu fica muito refém do mandatário que te dá o recurso, o artista tem que ter mais liberdade. E de que forma? A gente tentar um pouco mais de recurso no orçamento, tanto como foi dito aqui no orçamento participativo, mas para isso tu tem que trabalhar a cultura dentro do orçamento participativo, já é uma teia mais complexa, mas nós também buscarmos incentivo na iniciativa privada, com alguma isenção municipal dentro disso. A Câmara por ano devolve muito recurso para a Prefeitura, poderia amarrar alguma parte desse recurso para investir em arte, porque aí fica livre opção da Prefeitura quando recebe, isso aí poderia ser amarrado. Eu acho que poderíamos ter algumas dessas ações, claro, que em conversa com a classe, no entendimento, podem surgir outras ideias e nós estamos disponíveis e muito interessados em fazer esse diálogo. Maricato 15444. Pô, dá até para TV isso aí. Porto Alegre está um descaso muito grande em relação a espaços culturais, a ida da cultura mais para a periferia, né? O incentivo à cultura para as escolas, colocar essas questões dentro das escolas também. Eu acho que tudo faz parte de um projeto e não existe. Tá? Eu vou ficar de pé. Então, eu penso, por exemplo, tu passa ali pela aula do Guaíba e tu vê o anfiteatro do Pôr do Sol. Quantas coisas poderiam ser feitas ali? Né? Muitas atividades poderiam ser feitas ali. Ou seja, não existe. E acho que o legislativo ele pode o quê? Criar leis de incentivo que fomentem, né? Então, basicamente, o que? Essa questão de acesso à cultura à periferia. Alguém tinha comentado que muitas vezes, né, vai ao teatro, mas falta ir a esses locais.
falta criar mais espaços. Para isso é o quê? É o executivo, é verdade. Na minha opinião, praticamente não, muito pouca coisa está sendo feita a respeito. E o legislativo cabe fiscalizar e tentar criar leis que incentivem isso, e também por meio de leis com incentivo a recurso. Então, basicamente é isso, mas eu vejo esse completo descaso na cidade. Eu acho que Porto Alegre, por exemplo, às vezes as pessoas falam da questão do turismo, que é outra pauta que eu defendo também. Ah, o pessoal que vai para Gramado não poderia parar aqui em Porto Alegre. Tá, mas parar para fazer o quê aqui em Porto Alegre? Mas não tem nada em Porto Alegre, assim. Até tem, mas assim, poderia ter muito mais, é isso que eu quero dizer. Porque muito no Rio Grande do Sul tem um polo muito mal explorado de turismo, desde os cânions, a serra, tem muita coisa para se conhecer aqui. E a nossa capital, que é o centro, enfim, administrativo, as pessoas passam por aqui, só que elas não ficam porque não tem muita coisa a fazer. Então, isso. Obrigado. O cumprimento das leis municipais que tratam matéria ligada às artes e cultura, e de que forma o Legislativo pode contribuir para aumentar o orçamento destinado à cultura e à Secretaria de Cultura. Bom, eu fiz uma quimioterapia hoje, então eu vou falar um pouquinho mais pausado, talvez até metade pelo tempo que eu estou respirando. Tá? Se nós estivéssemos satisfeitos, nós não estaríamos aqui. Eu acho que deveria haver uma autonomia da Secretaria de Cultura com relação às outras secretarias, porque ela por si só já responde por uma parte importante do que a gente representa em termos de educação, cidadania e contexto social. As leis são pífias, os projetos existem editais, existem recursos, mas se as ferramentas não são usadas corretamente, não adianta nada. Eu tentei várias vezes usar o edital, nunca consegui. Eu tenho 3 formações acadêmicas, nunca consegui usar o edital. E quando eu pedi para a Secretaria de Cultura fazer um encontro de moda sustentável, autoral, eu recebi a seguinte resposta: os espaços cênicos e públicos destinados à cultura não se enquadram com a moda. Nós sabemos como enquadrar vocês. Então eu acho assim, eu acho que a cultura sendo usada como curral eleitoral. Eu vou dar dinheiro para o carnaval, vou dar dinheiro para o tradicionalismo, porque é uma grande massa de pessoas que vão me dar voto. E eu vou deixar de lado o teatro, a capoeira, talvez os segmentos menores, porque eu não sei se isso me reflete em votos. Às vezes existe. Se eu for vereador, eu acho que o vereador tem que ter um trabalho pautado, assim, para construir ideias com quem trabalha com a cultura. Ele tem que trazer as pessoas que trabalham com a cultura, verificar o que pode ser mudado e já usar o que existe. É muito fácil. Falou que não tinha pôr do sol. Deixaram cair abaixo, catearam que nem as ciclovias, agora fazer tudo de novo do zero. Vamos gastar o dinheiro público, ver o dinheiro público vai ser dado para os alunos estudarem, porque eles têm que comprometer com a escola, porque a escola não reflete a realidade deles. É uma utopia, então por que eu vou querer estudar? Então deixou cair o teatro lá, o teatro só vai fazer do zero de novo, verba pública, começar. Se não há uma continuidade, um respeito de se usar o que já se tem, reformar uma casa, mais fácil de construir outra. Então não faz sentido criar novas leis, novos projetos, se o que já tem responde à demanda, se for usado corretamente. Eu acho que há muita influência política em cima dessas leis, talvez favoreça algumas pessoas e outras não. A minha opinião é essa. Obrigado. Gente, eu tenho a ideia, assim, eu tenho um projeto da minha escola, que é a Rua dos Escritores, lá na Fernandes Vieira, que a gente começou a pensar que tem um translado de muitas pessoas por lá e que nós podíamos pensar no grafite de rua nos postes da cidade, levando informação para quem está passando, para quem está andando de ônibus, para quem está andando de carro, a rua engarrafou, e a gente está levando crianças das escolas públicas fazer um tour pela rua e conhecer autores e poder ler alguma coisa daquele autor na rua, e a gente está produzindo com recurso muito escasso para o recurso da escola a possibilidade de gerar a arte na rua, de levar a arte para todo mundo. Então, assim, cumprir a lei, essa lei que já existe, é fundamental. Fazer a fiscalização do cumprimento dessa lei é fundamental. E a gente, enquanto vereador, eu enquanto vereadora tenho essa proposta. E também poder abrir a porta do gabinete para poder escutar o que tem de ideia, para ver de que maneira a gente pode viabilizar. Porque eu acho que esse exercício de produção de ideias são coisas que podem transformar muito desse espaço que é muito rico e que é necessário. A gente agora está fazendo na João Teles a Rua das Pioneiras. A primeira pessoa homenageada é a vereadora, a deputada Dercy Furtado, que é a primeira
vereadora eleita de Porto Alegre em 1972, então a gente achou que era muito importante poder fazer essa referência. Essa rua começou há 2 anos atrás, eu não tive mais grana para poder levar e pagar esses grafiteiros e poder seguir, mas é um projeto que segue a iniciativa privada, então eu acho que essa consolidação paralela do privado e do público, a gente consegue muita coisa, e poder abrir nesse campo, sim, de turismo, tudo que Porto Alegre merece em relação a toda a capacidade artística que tem. Carlos Simões, 20024. Primeiro que o orçamento público da Prefeitura de Porto Alegre, ele inchou e bastante. Em abril de 2020, o Marquesan Júnior entrega o orçamento, naquele ano ali em abril, para a Câmara de Vereadores, na casa de 5 bi para os próximos 4 anos. O prefeito Sebastião Melo entregou agora em abril desse ano, se eu não me engano, 11 bi. Então aumentou 6 a mais. Na minha opinião, a Câmara de Vereadores, ela tem que apenas cumprir com que as conferências municipais da cultura vem designando anos após ano, cada vez que faz essa realização das conferências municipais da cultura, para que possa dar conta daquilo que a sociedade está exigindo e apresentando ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos. Outra coisa que a gente quer colocar aqui também é se cada organização social da cidade, e são 580 em Porto Alegre, na área da criança e da pessoa idosa, e pelo menos 152 têm auditórios, se vinculou com a Prefeitura de Porto Alegre, esses auditórios, se não são usados, e vários não são, deveriam estar sendo disponibilizados para a área da cultura. Eu vou falar um específico ali da Independência, do Hospital Santa Casa. Foi feito com recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, 200 lugares, um baita de um palco, muito parecido com o Renascença. Ele é usado? 300 lugares. 300 lugares. Mesma capacidade do Renascença. Então, por que ele não é usado para a área da cultura? E se nós fizermos, eu já fiz isso com o Luciano alguns anos atrás, o Luciano está aqui, fizemos na minha sala lá na governança local, no centro, fizemos uma busca assim, numa tarde, 1h30, deu em torno de 30 auditórios disponíveis na cidade. Então, esqueci teu nome. Vinícius. O Vinícius falou Secoflor, Ceprima, Sesmapa, Secov, esses centros de comunidade que tem também espaço para fazer atividade. Nós temos 580 instituições na cidade e esses auditórios deveriam estar sendo disponibilizados para a área da cultura, com certeza. Se eu não falar uma coisa, minha irmã vai ficar brava. A minha irmã é a Luca Ibarra e ela é produtora cultural. Então a gente está sempre debatendo o que falta na área da cultura. E falta muito e a gente quer fazer. Vai ter tempo, hein? Pode ser? Bom, André Gomini, 18018, eu vou repetir isso algumas vezes. Só para complementar a questão anterior, eu vou aproveitar um pouquinho do espaço. Tá? A questão do mercado, ele existe, ele é mal explorado e não há fomentação dele por parte do poder público. Isso para mim é um triângulo. É um triângulo que ele acaba... É um sistema que se retroalimenta negativamente para a arte. Tá? Voltando agora à questão da legislação, das leis municipais. Eu vou ser sincero para vocês, acho que leis a gente já tem, em grande parte. Falta regulamentação de algumas. Uma muito importante, falta regulamentar. A questão de orçamento impositivo, emenda impositiva que o vereador tem, é pífio perto da necessidade, da urgência que a classe artística possui. É preciso ser criativo e muito mais do que isso. É preciso ouvir. E um gabinete, eu aprendi com o tempo, aprendi com o Garbosa, inclusive, que eu fui eleitor dele e hoje a gente concorre juntos. Eu aprendi com o tempo que a porta do gabinete ela tem que ser aberta e ela tem que ser uma ferramenta. Foi uma ferramenta de uso da sociedade. Nesse momento de uso da sociedade cultural, da sociedade que produz arte na cidade. O vereador está lá simplesmente para representar, para reverberar o que vem de fora. Eu não posso ter um gabinete fechado e não escutar o que vem. O que eu vejo hoje é que a gente tem muito marketing e pouca ação. Infelizmente, parece que tem uma desconexão. Pode ter muita boa vontade de muitos atores que estão dentro do poder público atualmente, mas está desconectado. Você não vê de verdade, você não percebe uma autenticidade
no que está acontecendo muitas vezes. Sua proposta e me predispondo a lutar pela criação de políticas públicas que de fato valorizem a classe artística da nossa cidade. A gente sabe a realidade hoje e não é uma realidade fácil, que precisa sim de mais fomento, de mais incentivo, e isso é o que eu me disponho a fazer enquanto uma pessoa, se for eleita, né, vereadora. Porque o que é o papel da pessoa vereadora, né? Ela tem que enxergar as dores da população e, de fato, fiscalizar isso e levar isso para o legislativo, enfim, para debate e promover soluções que sejam efetivas e eficazes para essas dores. E dentro do cenário da cultura não é diferente. Então, eu me proponho a criar políticas públicas. E dentre essas políticas públicas, quais são elas, né? A questão do acesso à cultura, a descentralização da cultura também, isso por parte da periferia, que em muitos momentos não é tão vista pela questão de ter exposições ou peças teatrais muito centralizadas, e isso de algum modo não contribui não é a palavra, não contempla toda a cidade, e isso deve ser visto de uma forma mais ampla, no sentido de que existem muitos públicos na cidade e essas pessoas também merecem ter acesso a isso. E, enfim, esse é um exemplo, e eu convido vocês a acessarem o meu site também, alanav.com, que lá conta com todas as minhas propostas relacionadas à cultura, moradia digna e afroempreendedorismo. Obrigada. Legislação. Pensem o seguinte: na Constituição Federal e na Estadual tem duas vinculações constitucionais, as leis mais importantes do Brasil e do Estado, que vinculam recursos para a educação e para a saúde. E nem essas são cumpridas. Então nós vivemos num país que fazer lei, vou fazer uma analogia, uma das leis que a gente aprovou foi obrigar o município, tá, de outra área, a pelo menos 50% da merenda escolar ser de alimentos orgânicos. 3 anos depois fomos lá na prefeitura e descobrimos que eles consideram cumprir essa legislação por comprar arroz orgânico. E cadê a salada? Cadê as frutas? Entende? Então sempre prefiro comprar da Ceasa do que comprar dos agricultores da família, assim, da produção da agrofamiliar. Certo? Então, leis, né, essa frase é clássica, não é um problema de legislação. A questão é como fazer cumprir. E aí a gente volta àquele exemplo que eu dei aqui do Santiago, né? A cultura não tem essa valorização. Como fazer? Né? Bom, vocês aqui, dentro de uma ideia assim, da ciência política, seria um grupo de interesse, né, que militam para que isso aconteça. E, gente, na política as coisas acontecem com pressão. Às vezes nem com pressão a gente consegue. Eu concordo com o que o André está dizendo. Infelizmente hoje a gente tem muito um jogo de cena dos próprios atores políticos. Está todo mundo se especializando em ir lá e fazer um vídeo, mas encaminhar o ofício para o Ministério Público, fazer uma ação efetiva, muito pouco. Então o ator político, o que ele faz? Ele vira um ator mesmo, né? Ele vai lá, está tendo uma reunião sobre tal coisa, faz o vídeo e posta lá e marca uma galera da saúde. O cara está defendendo. Depois ele vai lá e fala, ele passa o dia pipocando e ele vai agradando ou enganando muitas pessoas, porque dá a impressão que está atuando. Então é até curioso que eu estou falando aqui, porque nesse momento vocês estão na plateia e nós estamos aqui sendo atores. Eu acho assim que, concluindo, é para concluir como está essa musiquinha? Eu acho assim, como a cultura ela questiona o sistema, a mesma coisa que a bicicleta. Tu tá de bicicleta, tu tá questionando uma cultura, que é a cultura carrocentrista. Então, como ela questiona o sistema, quem é sistema não apoia a cultura. Porque vai questionar a si mesmo, a forma de fazer política, emendas impositivas. Gente, isso é uma excrescência. Um vereador ter 1.800.000 por ano é mais do que uma região toda do orçamento participativo. Eu tenho orgulho de ter votado contra. Porque não deveria ter, o vereador não pode fazer compra de voto com orçamento impositivo. Tá? E cadê os nossos revolucionários, pelo menos da esquerda, que foram contra a emenda impositiva? Pouquíssimos. Alguns votaram contra, mas ficaram super felizes de poder fazer clientelismo nas suas bases. Obrigado. Eu quero saber, assim, qual é a pretensão de auxílio pra gente, quando a gente tem esse tipo de coisa. Antes disso, eu quero agradecer a todos os meus colegas, que se não fosse a nossa classe, eu não estaria vivo. Porque eu não tive nenhum apoio de ninguém, de governo, nada.
né? Agora eu ganho um benefício que mal dá para viver. E graças aos meus colegas eu vivo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre a gente se tornar cadeirante, não conseguir acessar nem o local de trabalho da gente. Eu quero conversar contigo depois. E assim, tipo, tu acaba descobrindo que essa super acessibilidade que Porto Alegre é famosa, ela realmente não existe, sabe? É tudo muito... Eu estou misturando os assuntos, eu quero saber da minha parte, a parte de saúde com os artistas, mas eu também me preocupo com os PCDs de Porto Alegre, né? Porque se eu não falar por eles, ninguém... não tem como. A cidade foi maquiada nesses últimos, depois da inundação. Ela foi só maquiada. Eu ando pela cidade toda de cadeira de rodas e cadeira motor. Eu não consigo andar nas calçadas. Imagina quem realmente, quem não está com uma prótese, que não pode levantar e botar a cadeira para a calçada. Né? E são dois pontos. E quando um artista fica nessa posição, o que ele vai fazer do resto da vida dele? Graças a Deus eu estou aqui com o apoio dos meus colegas, conseguindo falar sobre isso. Então, tipo, quando alguém me diz assim, como ele falou, que o Melo isso, maquiaram a cidade, eu ando por toda a cidade, não existe uma rua que foi asfaltada que realmente eu possa andar. As pessoas ficam lá na calçada, as pessoas nem sabem que uma cadeira motor tem que andar no meio da rua. Sabe? Posso jogar a chega aos pergunta? ouvidos da Posso jogar a pergunta, senão eles vão começar a sair dentro. Não, é essa, eu quero saber isso. 30 segundos, apresentei um projeto, um auxílio emergencial para R$25. Não conseguimos os 9 votos, e esse projeto não é da minha cabeça, foi discutido com a classe artística, com os colegas. A acessibilidade é muito complicada, as novas obras do Centro Histórico em contradição com a legislação federal e a local. Não, tipo, umas rampas com degrau. Só um segundo, quando o pessoal vai sair. Por ordem, tá? Vamos fazer a volta aqui, senão a gente vai perder. Rapidinho, máximo 1 minuto de resposta, tá? Uma das lutas que eu mais me orgulho de ter feito é tentado aumentar o tempo de travessia para os pedestres, tá? Ou seja, a cidade, ela está sendo pensada na lógica da velocidade, da pressa e de quem está dentro do carro. Ou seja, hoje a grande tendência das cidades é você retomar a escala humana das cidades. Ou seja, é a partir de ti entender como fazer a cidade ser acessível. Agora, quando a arrogância tecnocrata olha a cidade como um mapa e rodoviariza ela, como foi as grandes obras da Copa, vendendo a ilusão que poderia comprar um imóvel porque a Zona Sul é tudo de bom, e aí faz rodovias para chegar à Zona Sul, está na contramão da história, né? Ao invés de tornar a cidade uma cidade humana, tu faz uma cidade rodoviarizada. E a cidade rodoviarizada não enxerga as pessoas. Então, eu estou falando aqui genericamente, porque não é na periferia, não tem rampa para andar no Menino Deus, nos bairros nobres da cidade. Tá? Então, é trágico de estar falando. Tipo, arrumaram a orla, mas só onde é o ponto principal, onde tem o shopping. Obrigado, 1 minuto. Então, na minha opinião, o que o Henry está colocando aqui agora, a Câmara de Vereadores pode muito bem reivindicar na abertura da próxima gestão que todos os contratos, que é o que eu e a Sheila, né, que a gente se comprometa a buscar que todas as empresas que assinem com a prefeitura, eu vou fazer obras, eu vou limpar, eu vou fazer isso, o que for fazer. Mas assim, o teu 1% da renúncia fiscal vai para o Funcultura, Funproarte, para o apoio ao artista que tem algum tipo de problema de saúde na sua vida, na sua carreira, né? Mas também para investimento naquilo que a gente começou hoje com a sua pergunta para todos nós, como estávamos todos aqui, né? Empregabilidade, investimento. O teatro esse, o teatro daquele, eu me esqueci o seu nome. Lourdes. E que a Lourdes falou daquele piano, né? Yamaha, que estragou durante a enchente. Então assim, esse valor tinha que ser para isso, e tinha que ser agora, né? E se não pode usar um piano, aquele bom que tinha ali, eu também lembrei aqui quando a senhora falou, lá na parada, acho que é a 9 da Lomba do Pinheiro, no IPDAI, que é uma instituição não governamental, o piano que a Madonna tocou em Porto Alegre, tá ali.
Ela comprou, usou no hotel para ensaiar e quando foi embora doou para o Ipidai. Eu acho que esse piano podia vir para esse teatro, para que toda a cidade pudesse tirar de lá seria ajudar, porque assim, ó, nós não podemos perder 300 lugares todos os dias, né? E só deixa eu complementar, podemos comprar, podemos até comprar, recursos não faltam. Agora nós precisamos que esse dinheiro venha. Nós não podemos não ter dinheiro e deixar essas empresas entrarem na cidade, fazerem os serviços e irem embora sem deixar nada. Eu acho isso errado. Eu acho que isso não é bom. Né? E aí assim, ó, é só uma vontade da Câmara de Vereadores. Não tô falando aqui, Vinícius, e colegas todos que estão aqui nos vendo, eu não falei em nenhum momento de recursos do Tesouro Municipal. Renúncia fiscal do imposto de renda já está indo para Brasília. Há décadas, nada está ficando. Ou a gente faz esse movimento de Câmara de Vereadores, ou vai continuar indo para Brasília. E eu não sei o que vai virar lá. Mas com certeza na classe da cultura, nada está acontecendo. Obrigado. As pessoas ainda acham que o espaço público é um lugar deteriorado, que servidor público é vagabundo e que só funciona quando é privado, né? E está aí essa Equatorial, que ainda bem que ela veio, né, e mostrou a merda que fez, né, para mostrar que o privado não é a salvação. Então esses espaços públicos que ele coloca, né, e que diz que a gente vai perdendo, eu me lembro que o Araújo Viana, quando foi entregue a iniciativa privada, ele mudou de nome, ele se chamava Oi Araújo Viana, né? Ou seja, eu senti, uma vez o Anfiteatro Pôr do Sol foi cedido para a Pepsi, e a Pepsi, para fazer um evento, pintou o Anfiteatro Pôr do Sol com as cores da Pepsi. Eu passei ali de bicicleta, quando vi aquilo me deu um aperto no peito, assim, ver uma grande símbolo da Pepsi Cola, né, da Coca, da Pepsi Cola. Então, realmente, a gente está falando aqui de um momento muito difícil, porque muitas pessoas incutiram, né, foi incutido na cabeça das pessoas que o privado é melhor que o público. Bom, como mudar isso? Né, eu não tenho a varinha mágica, né? O fato é que nós precisamos fazer coisas como essa. Eu vou dizer para vocês, é o primeiro debate que eu participo, estou achando fantástico. Isso não acontece, tá? As pessoas, eu já fui vereador, as pessoas não vão lá bater na porta do vereador. Os vereadores fazem o que querem, tá? Por quê? Porque há uma verdadeira desconexão. Eu gosto muito da frase do Olívio: se nós formos eleitos, nós seremos representantes, não substitutos. Por isso que é função da Câmara transferir poder para a população de forma direta. Por isso, mais uma vez aqui, as emendas impositivas são uma excrescência, são a retirada do poder da população, né, via orçamento participativo, outras formas de participação direta, para trazer poder de novo, né, para dentro da institucionalidade. Então, assim, é uma resposta meio genérica, né? Não é uma resposta, porque eu acho que não tem resposta, assim, não é só fazer isso, né? Obrigado. 1 minuto e meio, tá? Vamos botar o... É importante que se tenha mais propaganda e esclarecimento de que é possível fazer isso, até para o médio empresário, porque muitas vezes é falta de conhecimento dos empreendedores mesmo dessa questão, né? E outro ponto é o diálogo, né? O diálogo que é necessário ter entre o poder público e o poder privado, para que a gente crie parcerias que sejam positivas para quem é do meio da cultura, né? Então, assim, por exemplo, a gente criar possibilidades de isenção fiscal, até de auxílio para quem investe em cultura como patrocinador, é um caminho. A gente está vivendo uma realidade da economia de Porto Alegre agora, depois da enchente, que é muito triste. Eu sou empresário, eu estou vendo assim, auxílio não está tendo. Pronamp nunca foi tão difícil de pegar, isso já é uma questão federal, mas eu mesmo sendo de esquerda não posso ser hipócrita e dizer, pá, tá legal. Não, tá terrível, né? Assim, não tem condição de pegar empréstimo Pronamp, tá escasso. Então, é uma coisa que também imagina na cultura como é que reflete, porque quando o bolso aperta, a primeira coisa que a gente corta é a cultura, né? Então, assim, a pessoa deixa de ir no cinema, a pessoa deixa de ir no teatro, porque tá sem grana, tem que comer, né? E a educação também. Então, é muito diálogo, muita construção, isso que comentou, assim, de participar. A gente vive uma democracia representativa, né? Mas eu acredito muito nessa ideia, assim, do mandato popular, do gabinete itinerante para conversar com as pessoas e representar o interesse da população. Obrigado, Pedro. Consultorias de fora para resolver os problemas da cidade de Porto Alegre. E aqui a gente tem a universidade para
para trabalhar junto com a pesquisa, que nem a menina ali, a Alana falou, das políticas públicas, trabalhar as políticas públicas e ter a fiscalização dos contratos. Mas o que eu quero falar também, depois do outro assunto ali, eu acho que tem que ter uma mudança de pensamento de valorização da arte e dos espaços pela própria população, porque está tendo assim hoje um pensamento de que é bobagem isso, de que a arte é bobagem, que a gente não precisa investir nisso aí. Tem uma extrema-direita que fala sobre isso, que debocha da arte, e isso é muito grave. Então eu acho que no programa Saúde na Escola, que eu trabalho com isso também, com as crianças, com a infância, o ensino fundamental e médio, a gente pode levar isso com mais força, tá? Na escola municipal e na estadual, né? Na escola. Inclusive a saúde bucal, ela trabalha também com arte, podendo levar isso para as comunidades. Mas eu quis misturar um pouquinho. É isso. Mas eu também queria insistir que é preciso a valorização das artes e do setor, dos trabalhadores, mas também dando voz e, principalmente, eu acho que nós temos um pecado, gente. Eu ouvi o sindicato. Não basta ouvir o sindicato, escutar. Porque escutando você se coloca como partícipe, daí você abre um diálogo. Eu acho que nós, ultimamente, nesse mundo líquido, nós não temos valorizado a voz que vem da própria categoria. Eu acho que aí é meia-culpa que é necessário fazer. Eu acho que hoje aqui a gente viu que carecemos de um debate maior, e quem sabe daqui para frente, quem vai estar na Câmara, quem não vai estar na Câmara, possa fazer um grande movimento de mudança dessa cultura e nós não ficarmos enclausurados lá naquela Câmara Municipal, onde às vezes mais parece uma reunião do Conselho de Segurança da ONU do que a Câmara Municipal de Porto Alegre. Obrigado. Então, eu penso que tem bastante coisa que a gente precisa rever e rever junto com a sociedade. E eu penso que a gente precisa de um gabinete aberto dentro da Câmara dos Vereadores, que seja alguém bastante competente, com bastante vontade política de promover essa parceria com a sociedade. Precisa em várias pontas, não só da área da cultura, mas como da acessibilidade, enfim, da educação, que se entrelaçam em algum momento, porque a gente está perdendo a juventude, a gente está perdendo, os jovens não querem mais ir para a escola, os nossos espaços culturais caindo aos pedaços, a gente precisa de grana para investir nos espaços culturais, os artistas precisam de espaço para ensaio, para se apresentarem, fica tudo submetido à mão da iniciativa privada. Em contrapartida, a iniciativa privada fica ganhando e comprando todos os espaços da cidade e sem dar contrapartida para a sociedade. Então, assim, tem que rever um monte de coisa, né, gente? São várias as pautas que precisam ser tocadas lá na Câmara. Agora, uma questão que eu venho trabalhando muito, e desde que luto e milito pela cultura, né, sou uma ativista também, né, é que vários vereadores sempre vieram, e não é o Adelio é uma ativista da cultura, todos sabem, mas vários vereadores vieram com essas propostas e nada fizeram. Então tem que ter uma boa mobilização da Câmara que tira aquela pessoa. Tem que sair, tem que entrar outra pessoa que possa funcionar aquele aparelho. Não é assim que tu faz uma casa, estraga o fogão e não troca de comprar outro. Então, se quem é gestor da cultura lá na opinião ou nos prédios públicos não está funcionando, obriga a prefeitura a trocar aquele gestor público, que não está atendendo as necessidades da classe a qual ele está lá representando. Ele não foi eleito como eu, vereadora, que vou ganhar de vocês 23 mil ano que vem, se for eleita. Então, quer dizer, a minha obrigação, eu estou trabalhando para quem? Para vocês estão pagando meu salário. Isso não acontece totalmente na Câmara. Tu sabe o que o vereador está fazendo no gabinete? Não sabe. As pessoas não têm acessibilidade. Eu falei acessibilidade. Eu tenho 62 anos. Se eu procurar emprego, muita gente não vai me dar pela idade. E outra, eu vou no banco, tem mais gente velha do que jovem. Ele não me dá filho, eu preciso de idoso, eu quero puxar mamar, pelo amor de Deus. Não ficar aqui a tarde toda. Então a acessibilidade, porque todos nós estamos tendo dificuldade. Eu tenho dificuldade ao edital de cobertura, que tu não tem acesso. Eu tenho dificuldade, eu tenho linfoma, eu tenho câncer de linfoma. Eu sou uma figura trans, eu sou uma ativista política, eu trabalho com moda. Eu fiz a restauração da Igreja das Dores em 82. O Adelio foi a única pessoa que me patrocinou em 81 para fazer um projeto assim, a Acorda da Araújo. A gente queria cobrir o Araújo, que não tinha cobertura. Ele me pegou, eu posso conseguir da Câmara ajudar um cheque particular, me deu lá um cheque. Tá? E a gente vem trabalhando a construção de fazer as coisas sozinhos. Eu já nasci com essa ideia. Como
como pessoa que trocou de sexo, eu já nasci recebendo não desde cedo. Impossível é uma coisa que eu já nasci com essa palavra. Impossível é uma palavra que as pessoas usam para dizer que o possível não pode ser feito, mas ele pode. Eu acho que você tem que ter mobilização. A mobilização faz as pessoas mudarem. Se vocês não tiverem mobilização, não vai ter visibilidade nenhuma. Professores mobilizaram, várias pessoas pedindo melhoria de educação, e eu fui uma das pessoas, eu deve ter sido outra, que caminhou a pé até para as pertinho milhões de pessoas para o Porto Alegre que queriam mudar a educação. A educação não mudou, faz 40 anos. Mas a cultura pode ser um instrumento de mudança da sociedade. Eu acho que a gente pode fazer isso juntos. Eu vou montar um gabinete com pessoas que queiram trabalhar. Eu não tenho assessor, não tenho ninguém aqui, sozinho, estou sozinho. Quer trabalhar comigo? Vem, dá certo, vamos continuar. Eu quero montar um gabinete com as pessoas que me interessam. O que me interessa é a cultura, as pessoas produzem alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. Isso para mim é importante. Obrigado, bem. Só se visita a felicidade. Se a cidade não for uma cidade feliz, ninguém virá. E Porto Alegre não se sustenta com a sua própria economia. Nós precisamos trazer turistas. Sabe o que também da tristeza e da alegria? Guaíba. André, por favor, obrigado. Também era desabafo. Tá. Era um desabafo de alguém que pergunta para quem se coloca à disposição e coloca o seu nome e a sua vida exposta para vocês, se ela está realmente disposta a quebrar ovos para fazer esse omelete. Vou falar um português bem simplório. Ele identifica a dificuldade que ele tem como gestor e que ele enfrenta quando ele necessita dialogar com o poder público. E ele, no diálogo dele, ele pergunta qual é o nosso papel em relação a isso. Bom, o meu papel em relação a isso é sim ser um facilitador, mas o papel fundamental, e isso é uma responsabilidade que todos nós temos, eu, enquanto candidato hoje, mas eleitor também no dia 6, de escolher pessoas que sejam capazes de me representar e principalmente fiscalizar. O que nós temos em Porto Alegre hoje é uma Câmara Municipal que não fiscaliza. Ela está realmente na mão do bolso, da Melnick e outros grandes grupos empresariais e nos fazem refém. Eu vou falar um exemplo. Eu fui conselheiro de mobilidade urbana na questão do plano cicloviário. O que vocês falaram, de fundo, ProArt, eu brigava diariamente com a Melnick e com o Zafari, semanalmente, aliás, com a Melnick e com o Zafari, para conseguir que eles cumprissem simplesmente o que já estava previsto em lei. E mesmo assim eu não conseguia. Eu tinha que ameaçar com um grupo de ciclistas e dizer assim, vou trancar a frente do Bourbon Ipiranga se você não fizer a ponte da Ipiranga como eles fizeram depois. Aqui foi convidada todas as bandeiras. Todas as bandeiras foram convidadas. Todos os diretórios municipais receberam convite. Todos. Alguns não responderam, outros responderam e outros responderam e aqui estão. Os que aqui estão, isso é muito simbólico, estão prestigiando o ouvido e as falas de vocês. Repliquem. A aliança só é feita aliança quando o círculo todo fecha. Não adianta nós fazermos meio círculo. Eles fizeram muitos aqui a minha culpa. Eu estou fazendo a minha culpa como artista e como ativista cultural. Repliquem. São os que te deram ouvido, são os que te deram tempo. Deixa eu só fazer a pergunta do presidente do sindicato atual, que representa uma categoria. Perfeito. Qual o pensamento de vocês sobre a falta de professores de arte nas escolas, né? Que eu recebi um livro do DAD, forma professores maravilhosos aqui, como a gente teve a Olga Revertel lá no Instituto de Educação, os profissionais que carecem de casas e espaços, né? Como o Renascença, que agora está fechado, a usina que a gente está esperando há anos já, o Teatro de Pé, que não é do município, mas é dentro do nosso município, também fechado, a reforma do Teatro de Câmara, que foi falada aqui, que ficou horrível o jeito que ficou, porque já começaram mal, fizeram o primeiro edital de inauguração, era só para música, né, sendo que ele é um tradicional teatro. O satélite teve que fazer, eu vi a tua fala, teve que fazer um curso de produção, porque os artistas têm que estar aprendendo a se produzir, e foi a demanda dos artistas, não, eu quero
saber fazer o projeto, porque tem um monte de edital, mas não consigo nem me inscrever para os editais, né? O circo mesmo tem escolaridade baixa, tem dificuldade, por isso que a gente criou uma associação de circo. A gente teve que fazer o prêmio também, o prêmio é importante, mas eu queria que a gente tivesse recurso do Fumproarte mesmo, cada vez mais, fomentasse mais os grupos, como eu acho que ele já fez melhor. E claro, a lei de incentivo, a gente tem que falar sobre isso. A descentralização, gente, eu sou da descentralização, eu chego a ser suspeito para falar, comecei a fazer teatro em 94 por causa desse projeto, ele é importantíssimo para a periferia, tem que ter professores nesse lugar. Fazer lei, a gente tentou fazer lei na Câmara de Vereadores, a lei do artista, para defender os artistas que estavam sendo proibidos e cobrado taxas para ele. A gente fez a lei, levou 5 anos para fazer e a gente mal consegue executar ela, assim como a lei do circo, que era importante, a gente não tem um terreno na cidade para receber um circo, e o circo está no coração de todo mundo aqui, todo mundo já passou por um circo, já viu o quanto ele vai para a periferia também. Tudo isso é o que vocês pensam e eu sei que é difícil responder, mas e ainda queria que a gente falasse um pouco, ou que eu ouvisse falar, né? Já falei um pouco sobre o nosso trabalho, mas a Casa do Artista é uma entidade importante que a gente tem na nossa cidade, que cuida de artistas idosos, né? Que passou o Zé da Terreira lá, que passou o Cirmar Antunes lá. Então, a casa foi criada em 49, estava lá Dante Baroni, Glênio Pérez, né? Que a gente só sabe por causa do nome do teatro. E quando eu falo Glênio Pérez, eu falo do edital da Câmara de Vereadores, que é o único edital das artes cênicas que é pouco, aquele teatro é pequeno, mas é importantíssimo para nós, e sentir um pouco da falta dessas falas também, de vocês, de reconhecer esses movimentos, mas entendo que é pouco tempo, né? A verba impositiva, eu sei que a gente falou dela, mas eu queria dizer para vocês que a gente construiu um mausoléu da Casa do Artista com verba impositiva. Lá está o Giba Giba e o Zé da Terreira estão lá, porque o Giba Giba na época não tinha. Às vezes eu e Fábio, quando a gente foi lá mexer no mausoléu, a gente disse, pelo menos a gente tem onde cair morto agora, né? É horrível dizer isso, mas foi fundamental, porque eu tive que enterrar artista no Corpo Santo, assim, porque não tinha o que fazer, e é caríssimo quando acontece isso. A gente fez a cartilha de circo, que a gente mapeou os circos e disse da importância que as crianças têm que entrar na escola a qualquer momento do circo, e a gente está com um problema até hoje sobre isso, né? Das crianças não conseguirem estudar. Estou acabando, gente, estou acabando. Gramado não paga os artistas, faz um movimento enorme lá, eles não respeitam a nossa lei, a 6.533, que é importante. Então a gente está confundindo o profissional com o amador, não está valorizando, e quero o compromisso de vocês para fazer executar as leis, que foi o que a gente falou aqui. Agradecer a presença de vocês de estar até agora, e queria dizer que eu não quis falar no início porque talvez eu fosse influenciar demais as falas, né, por a gente saber demais da nossa problemática, mas eu queria muito ter falado para todos isso que eu falei, mas ao mesmo tempo a gente tem que valorizar as presenças, que é isso que a gente tem no teatro, e que, né, como o Vinícius falou aqui, vocês estão aí. Era isso que eu queria que vocês falassem, se der, né, o que pensam, sei que falei um monte de coisa. Às vezes a gente pensa em outro setor trabalhista que é muito pontual e é muito reto. O nosso não é reto, o nosso é um leque, e é um leque cheio de curvas, além disso. A gente dinamiza a cidade, sem dúvida nenhuma, com a precariedade que a cidade nos oferece. Porque aqui, como foi dito, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades, Porto Alegre pode ter 2 séculos e meio de formação como cidade, mas a cidade como nós conhecemos, a moderna cidade de Porto Alegre, tem 1 século. É pós a Revolução 23 que a cidade começou a ser o que ela é. E ela começou a ser o que ela é graças à arte e à cultura. Graças à arte arquitetônica de Porto Alegre. Porque senão não seria. Então a gente quer esse reconhecimento. Eu peço que cada um tenha... Cadê o nome? Meu pronome já subiu, o pronome. 30 segundos. Aí, ó, celular. Tenha uma breve despedida aqui. Nós, de nossa parte, vamos reconhecer a determinação e o tempo que vocês deram para nós aqui. E vocês, não sei quantos vão ser elegidos aqui, vão ser a nossa bancada. Por favor, Bom, super rápido assim, né? Eu acho que pela presença mesmo aqui, acho que o Vinícius falou uma coisa bem importante, foram convidados todos, né, os partidos políticos. Infelizmente a nossa cidade, ela está hoje rendida para essa ideia do privado, funciona melhor que o público,
A gente falou aqui nas contrapartidas, que são sempre muito risíveis, geralmente as contrapartidas das grandes obras são para a própria obra, né, para beneficiar a própria obra. Então, realmente nós precisamos criar uma espécie de uma frente ampla aqui, né, com as nossas diversidades, várias pessoas de vários partidos estiveram aqui, deu para identificar mais ou menos que lado, né, estamos, mas nós temos que estar unidos. Então, eu obviamente aqui estou fazendo uma crítica, né, à prefeitura atual, né, não concordo com a gestão Melo, assim como não concordava com a gestão Marquesan, que acho que entregam de alguma forma por empresariado a gestão da cidade. Respeito, também não demonizo o empresário, não acho que ele é sempre um cara do mal, né, mas acho que nós temos que retornar Porto Alegre com essa... Eu quando vim morar aqui, eu não sou de Porto Alegre, eu vim... Era quase que um sonho, assim, né? Eu vou lá pro lugar onde os caras, os engenheiros do Havaí e mil outras coisas, assim, né? E hoje a cidade virou realmente uma cidade triste, né? A gente parou e isso tinha muito a ver com... Tinha tudo a ver, não muito a ver com a questão cultural. Então eu acho que tem como resgatar, que passa pelo que vocês fizeram hoje, como eu digo. Eu estou já há algum tempo, né? Não cozinho já mais na primeira fervura, mas é a primeira vez que eu sou sabatinado, digamos assim, num palco por um grupo de pessoas. Então eu acho isso fundamental, isso tem que continuar. Estou pensando aqui nisso como isso, o que a gente fez hoje dá continuidade depois, independente inclusive de eleição ou não eleição, porque eleição é só um período, né? Eu sou militante social e político há 20 anos, então não vou sair disso mesmo que eu não me eleja, né? Então, como dar continuidade a isso? Isso é fazer política, o que vocês estão fazendo. Então, parabéns. Obrigado. Vinícius, só uma coisa que eu estou cuidando do tempo do qual é o tempo, cada um tem. 90 segundos, 1 minuto e meio. A gente está dando. Mas. Ok. Avisando aqui que agora o Cláudio está. Só peço a gentileza que vocês falem para finalizar o nome, o número. Eu nunca falei meu nome. Marcelo Garbosa 18, 1, 2, 3. Pronto. Carlos Simões, 20024, eu sou do Podemos. Quero parabenizar essa iniciativa que hoje nos oportunizou aqui fazer esse debate. Para mim, eu acho que não se encerra dia 6 de outubro isso que aconteceu hoje. Eu espero que isso vire o que a gente vê, o que acontece na América Latina nos últimos 10 anos, viram conversatórios, né? Para mim isso parecia hoje assim um encontro do orçamento participativo lá dos inícios, né? Eu acho que isso é extremamente necessário, independente de partidos que passam pela prefeitura. Eu estou há 37 anos como funcionário de carreira e a gente vê que assim, ó, é gestão. A pessoa que está na pasta cultural, ou ela sabe fazer gestão ou ela não sabe fazer gestão, independente do partido, né? Dizer que minha professora de artes plásticas na infância foi a Margarete Moraes. Depois eu encontrei ela na Secretaria da Cultura como gestora e quero dizer que assim, ó, uma baita gestora, né? Nós tínhamos carnaval de rua, descentralizado e que chegava na Augusto de Carvalho ou lá no Porto Seco já num ápice, e eu não vejo isso na cidade há muitos anos. E dizer também que a gente tem que focar, né, em recursos. Tem os 11 bi do Tesouro Municipal que iniciam em janeiro do ano que vem. Renúncia fiscal do imposto de venda das empresas que a prefeitura vai começar a pagar no ano que vem é outra coisa. São outros valores. Se esses valores ingressarem no Fundo Cultura, no Fundo Proarte, aumenta os 11 bi. É isso que a gente tem que se ligar. Não tem nada a ver com Caixa do Tesouro. Esse 1% dessas empresas que vem, trabalham, ganham, sendo mega empresas, né, famosas, o dinheiro vem para Brasília, ele não fica aqui. A nossa ideia, provocada pelo Henry, e aí eu digo que isso parece OP, né, veio dali, da sociedade, a proposta para nós, postulantes à vereança. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Tem que haver essa provocação e tem que haver essa melhoria, essa evolução. E dizer de novo para todos vocês da classe artística, o que tem de espaço que é subutilizado na cidade, no terceiro setor, é enorme. Cabe a todos vocês reivindicarem esses espaços que já estão parcerizados com a prefeitura, seja na área da assistência, seja na área da educação, porque auditórios existem. Tempo. Auditórios existem. Obrigado. Então, assim, gente, eu acho que a gente tem que renovar a Câmara de Vereadores, com todo respeito a quem já teve mais de um mandato, 2, 3, 4,
mas dá oportunidade para pessoas novas, com energia, pessoas jovens que querem fazer diferente, que querem fazer um mandato mais dinâmico e que passe essa ponte do poder público com a população. Então, meu nome é Pedro Felice, sou professor de História, meu número é 12009, sou do PDT com orgulho, porque embora muita gente envergonhe o PDT foi criado pelo Brizola, que foi o cara que mais construiu a escola aqui no nosso estado. Obrigado. Eu estava quase ainda que eu não gostei do Bom, meu nome é Janaína Gomes. Mas obrigada. E eu quero muito lutar para que a gente tenha professores nas escolas de música, de artes, ampliar os pontos de cultura nas escolas para a juventude. E eu coloquei aqui no meu folder, ampliando as oportunidades da classe artística. Eu acredito muito que com o emprego, eu sou um pouco trabalhista, a gente fica mais seguro, as pessoas ficam mais seguras financeiramente. E o que eu quero dizer para vocês, que estamos no Partido Socialista Brasileiro, faço parte, eu e Michele, das mulheres socialistas, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com duas mulheres socialistas aqui representando, porque a gente quer trazer o PSB mais para a esquerda ainda. E hoje faço parte do Núcleo PSB Saúde RS e estou construindo o Núcleo PSB Saúde Brasil, com o Geraldo Alckmin, que é médico, nosso vice-presidente da República. Então, e eu estou muito feliz de estar aqui mesmo, que é a primeira vez que eu estou numa sabatina, que nem o Marcelo falou. E agradeço vocês também e parabenizo pela preocupação em escolher e nos escutar, em escutar os candidatos. E 500, quantos são? E quantos candidatos são? 500 e pouco, né? Vem um grupo aqui, eu fiquei muito feliz de conhecer vocês também. Ser mais desaforado, tá? De vez em quando dar uma cutucada nas portas lá na Câmara, que eu acho que as coisas vão funcionar melhor, e aproveitar todos os espaços que a Câmara disponibiliza, e tem vários, inclusive, acho que nós podemos utilizar isso muito bem. Obrigado pelo convite, foi magnífico estar aqui com vocês. Bom, gente, meu nome é Michele, é a minha primeira vez, a gente jamais esquece, está sendo uma experiência enriquecedora, não tenho dúvida, porque eu não tenho o conhecimento que tem Barbosa, que tem o Carlos Simões, que tem o próprio Ademir e vários outros candidatos, mas eu tenho bastante vontade de aprender e lutar. E eu sei, enquanto trabalhadora da cultura, o quanto a gente precisa de mudança e transformação na nossa cidade. Eu elaborei, eu estudei, pensei propostas, busquei dentro das leis lá o que a gente poderia fazer para buscar dinheiro para poder, porque a gente precisa de dinheiro para tentar resolver qualquer tipo de problema. E pontualmente, eu cheguei à conclusão que o dinheiro não está aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele não está aqui no Porto Alegre. A gente precisa buscar alternativas tanto de governo federal, iniciativa privada sim, e comprometer eles, porque é em nome do lucro que eles sucateiam a nossa cidade. Tá? Então, assim, eu sou uma ferrenha defensora da cultura, eu venho da base, eu venho do barro, eu cresci na Associação Comunitária do Campo da Tuca lá fazendo projeto, comunicadora, assumi como coordenadora, comecei a fazer projeto e ajudei a construir aquela entidade lá que eu tenho muito orgulho de dizer que eu vim, tem 47 anos, 48 anos, entendeu? Eu comecei com 15, 20 crianças, adolescentes, e passou por mim umas 3 ou 4 gerações, e o que eles querem é cultura. Então, assim, nós temos uma cidade enorme que é dividida por regiões, a gente teve, né, históricos orçamentos participativos que, na minha opinião, hoje eles estão guardados na gaveta, como eu costumo dizer, mas eu também escolhi vir para apoiar a candidatura das mulheres, que é da Maria do Rosário e da Tamires, porque eu acredito que a cidade precisa de uma transformação e eu quero apoiar muito as mulheres. As mulheres têm muito para contribuir. O secretário não podia saber o que fazer com aquilo. Aconteceu mesmo a questão, isso é moda, isso é enfeite, não tem o que fazer, não é cultura. Cultura, para mim, é qualquer expressão popular, pode ser um gurizinho que faz grafite, alguém que aprender na escola alguma coisa sobre a arte. Eu, quando estudava, nós tínhamos arte, tínhamos educação moral cívica, que era a imposição da época, né, da ditadura, mas nós tínhamos arte na escola. Essas cadeiras foram retiradas, talvez por uma questão de identificação. É bom não pensar, né? Terminou meu tempo, tá bom. É bom não pensar, né? Então, se você me der um voto de confiança, eu agradeço, mas é também por fácil. Por favor. Bom,
Meu nome é André Gomide. Eu não falei uma coisa para vocês, eu sou egresso da URGS de Arqueologia, fiz muitas cadeiras de museologia. Eu pretendo, depois do direito, quando estou me formando logo em seguida, voltar a fazer museologia, porque eu gosto muito de arte. Não tô... É uma curiosidade minha, que vou aproveitar esse minuto para falar. E outra questão, quando tu falaste dos 550 espaços, mais ou menos, né? Organizações sociais, que tem espaços... auditórios como esse. Tá. Me ocorreu uma coisa, e fica uma provocação para todos nós que estamos aqui como candidatos, que se um de nós for eleito, ou mais de um for eleito, que se apresente um projeto que obriga a prefeitura a ter um portal público com a disposição desses espaços, para que toda a classe artística tenha acesso a onde estão os lugares e de que forma ele pode ser acessado. Um portal público, exatamente como o portal da transparência, outros tantos tem aí. É uma ferramenta útil, rápida de fazer e vai ajudar vocês. É prático isso. Fica a provocação para todos nós aqui. Que a gente se comprometa com isso. A ideia não é minha, ela surge da escuta de todos que estão aqui. Tá? Acho que um vereador tem que ser justamente isso. O poder de diálogo, o poder de escutar, não ouvir, escutar. Catalisador. Tá? Eu queria agradecer o espaço de vocês. Fica o convite para vocês acompanhar as minhas redes sociais. André Gomide, 18018. Muito obrigado. A gente precisa fechar essa corrente de amor, não só pela cultura, mas pelo trabalho de cada um de nós, né? Porque nós fizemos a cultura todos os dias. A gente está sempre atuando. Se vocês perceberem, nós somos pais, diferente de ser filho, diferente de ser esposo, marido e assim por diante. Nós representamos todos os dias vários papéis e a gente esquece disso. Gratidão. Gratidão.